Bom dia a todos, meu nome é Dária, eu já tinha realizado antes um vídeo trabalhando com vocês um pouco sobre o Brasil no período do século XIX e estou aqui novamente para trabalhar um pouco, falar um pouco do período medieval da nossa história. Bom, eu sou aluna da Unifars, no momento estou no 7º semestre do curso e nós estamos trabalhando, nesse estágio supervisionado. Esse período medieval, que nós vamos discutir um pouco hoje nessa aula, nessa videoaula, é para trazer para vocês mais um conhecimento voltado agora, que é esse período que trabalha do 6º e 7º ano, Basicamente, do 7º ano mesmo que você vai trazer, no final do 6º ano, para o 7º, que nós trabalhamos essa questão da importância da Idade Média. Depois vocês retornam a trabalhar o conteúdo no ensino médio. Mas, no momento, nós vamos trazer essa abordagem, eu vou trazer essa abordagem para vocês estudantes, nessa série do 6º e do 7º ano do Fundamental 2. E eu acredito que vai ser interessante compartilhar esse conhecimento. Basicamente, nós sabemos que o período medieval é um período que compreende-se, inclusive eu trouxe o quadro para me dar um auxílio, é um período que compreende do século V ao século XV. Então, o período medieval é o período mais longo da nossa história, Vem do século V, a XV. Dentro desse período medieval, nós tivemos o quê? Tanto o auge desse período medieval, como nós tivemos também o ápice, Ou seja, a baixa Idade Média e a alta Idade Média. Essa alta Idade Média, nós podemos trazer, é o quê? É um período em que houve todo esse desenvolvimento do feudalismo, do feudo, do manso senhorial. Então, ela vai compreender essa alta Idade Média. Ela segue do século V ao século X. É a alta Idade Média, todo aquele auge do feudalismo. Quando nós vamos seguir adiante, nós já vamos entrar em uma fase de declínio dessa Idade Média, que seria chamada de Baixa Idade Média, que que compreende-se, do século XI ao século XIV. Sim, eu trouxe também para auxiliar, esse nosso trabalho, uma caixa, uma caixinha muito interessante. Nessa caixa, alunos, temos tempo, memória e espaço, que é isso que nós vamos nos basear, Aqui mesmo tem palavras, tudo aqui está relacionado ao período da Idade Medieval. São palavras que eu vou tirar e compartilhar com vocês. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, depois de termos comentado um pouco, como era a divisão nesse período medieval das classes sociais. As classes sociais, nós tínhamos os polos dominantes, que era esse um aqui, representa quem dominava nessa sociedade feudal, onde estava o domínio. Então, são chamados de camadas dominantes. Essas camadas dominantes eram identificadas como rei, era o rei, que controlava, e estava bem no centro, e ao lado desse rei nós tínhamos essa classe aqui, a nobreza e o clero. O clero era a igreja, que acabava controlando tudo de alguma maneira. E esse clero, ele se aliava ao rei, E isso a igreja também mantinha o controle. Isso também nós temos uma característica muito marcante dentro do período medieval, o controle da igreja, A igreja era o controle ideológico,
nesse período medieval. Ela sustentava a ideologia, as ideias, que era trazer o quê? Morrer em nome de Deus, fazer, você poderia morrer, matar em nome de Deus, entendeu? E também até mesmo nesse poder da igreja, nós tínhamos o perdão dos pecados, acabava que eram comprados. Não é? Para você obter o perdão dos seus pecados, você comprava esse perdão. A nobreza era simples um rico, né? Uma pessoa que nasceu em uma família rica, com propriedades, recebia propriedades do rei, e esse rico aqui, que era o nobre, ele desde cedo, né? Ele era treinado para ser militar mesmo. Desde cedo ele já era desmamado, ele ia para um local isolado lá, e lá ele era treinado desde bem criança, da sua infância mesmo, de bebê, para se tornar um militar. Ou seja, era não era simplesmente um rico, mas era um rico militarizado. Por isso o rei vivia sempre nas mãos desse nobre. Geralmente o rei nunca se voltava contra essa classe aqui. E essa classe aliada ao rei, assim, que tinha um poder militar, é que recebia os feudos, né? Recebia essas terras, né? Ele tinha essas terras desses nobres, e com isso a população, né? O povo, os servos, né? Que eram os servos, era a classe pobre, que era o povo, que era em sua maioria, ficava sempre dependendo desse nobre. O nobre tinha direito a tudo, inclusive tem filmes que relatam isso. Tem um filme muito interessante, que é Coração Valente, com Mel Gibson, que vocês podem verificar. Ali você vê bem claro o período que ocorre no período medieval. Como é que esse nobre trata as pessoas, qual o poder, a influência desse nobre. Que aí ele tem todo aquele cenário medieval. No podcast que eu fiz, que está no blog, eu até coloquei um pouco da trilha sonora, falando um pouco, para trazer um pouco essa ideia do período medieval, porque a trilha sonora daquele filme é muito bonita. E o filme mostra mesmo aquele cenário, as vilas, que eles viviam em vilas, essas pessoas, e dependiam e faziam tudo sob o domínio desse nobre. Inclusive, na história, no filme, mostra que a noiva de Mel Gibson, a mulher de Mel Gibson, ela é morta, não é? Porque eles agridem um dos soldados da nobreza. Um dos amigos dele, no dia do casamento, tem que entregar a noiva para um nobre primeiro, usar essa noiva dele, ter direito de homem sobre a noiva dele, antes dele mesmo ter, entendeu? E aí acaba que o povo se rebela e tem aquela guerra toda, naquele período ali. Bom, voltando ao assunto, então temos a classe dominante e a classe dos dominados. Essa classe dominante, o que ela faz, gente? Ela toma decisões, ela tem todos os direitos, não é, sobre o povo, ela toma direção mesmo. E a classe dos dominados tem os deveres e tem as obrigações, né? E a igreja controla toda essa questão da ideologia, controla, de alguma maneira, ela vai controlando, né, esse povo, né? Dizendo, não, mas se você está nessa classe aqui embaixo, se você é dominado, se você cumpre deveres, é porque Deus que quis assim. Deus quis que você continuasse aqui embaixo. Deus quis que você nascesse para servir, né? Deus quis que você não se tornasse um dia um nobre, ou não se tornasse um dia um rei, ou fizesse parte aqui do clero. Então a igreja, ela dominava, ela fiscalizava tudo isso aí, e essas pessoas ajudavam mais ainda essas pessoas a se manter. Ou seja, outra característica do período medieval: você não tinha essa mudança de classe social. Ou seja, se você nasceu nessa classe aqui embaixo, você iria morrer nessa classe. Então, você não tinha essa questão de flexibilidade, né? De mudar, de ascensão. Nunca. Você nasceu do povo e ia morrer ali naquela classe do povo. Dentro disso aqui surge uma outra classe que nós vamos falar também, que é essencial falar dela,
que é a burguesia. Ela surge, essa burguesia, ela surge aqui nos Burgos, na região dos Burgos, né? Que chamavam de Burgos. Era o local, e aí essa classe, devido a ser chamada de Burgos, esse local, foi identificada como burguesia. Então vamos botar essa classe aqui também um pouco. Apesar de eu colocar essa classe aqui do lado do povo, né? Essa classe, ela não pertence a nenhum desses grupos aqui. Ela é uma classe que está à parte. Que seria? São os comerciantes, os artesãos. Então, essa classe aqui, ela está um pouco fora. Ela não está naquele nem aqui servindo ali com a nobreza como o povo, que está cumprindo deveres, como servos mesmo. Mas ela também não se encaixa aqui, ó. Ela não se encaixa nem com o clero, nem com o rei, nem com os nobres. Porque ela não nasceu, não veio da classe rica, né? E se militarizou e não tem poder, não tem posses, né? Mas ela vive do quê? Do seu próprio comércio e artesanato. Então, essa classe depois, vocês irão ver mais adiante, que ela vai se fortalecendo. Porque vai surgir um outro momento nesse período aqui medieval, que nós poderíamos até, vamos ter que discutir um pouco. É o momento onde temos as cruzadas, né? E as cruzadas, o que eram as cruzadas? Aí você vem novamente aqui, né? Eu vou colocar aqui clero, como já estava. Mas vamos mudar um pouco aqui essa questão da pirâmide. Por quê? O que é que eu vou colocar aqui para vocês? Que nós temos a questão das cruzadas, né? De coisas que irão surgir dentro desse período. Antes disso, vamos comentar um pouco, se vocês entenderam, né, o que é o feudo e o que é o feudalismo. Feudo é a propriedade rural. Esse é o feudo. E o feudalismo é o quê? O feudalismo é o sistema através desse feudo. Ó. Pela própria etimologia da palavra, a gente já subentende, não é? Feudo, feudalismo. Ele surge dos feudos, ou seja, das propriedades rurais, surge esse sistema econômico conhecido como feudalismo, que é o quê? Esse trabalho nas propriedades rurais, onde nós temos o povo, né, que trabalha para o senhor feudal, né, que trabalha para esse senhor feudal, que faz parte o quê? Da nobreza. Esse senhor feudal é o dono dessas propriedades recebidas pelo rei, né? Esse senhor feudal. Senhor feudal. E com isso, esse povo vive aqui, ó. Que aí vocês vão estudar também, que eu vou colocar as questões, já tem lá as questões no blog, que fala sobre essa relação entre o senhor feudal, que é o suzerano, e o vassalo. Porque essa relação entre suzerano e vassalo surge justamente entre o senhor feudal e os servos do povo, e também entre a própria nobreza. São relações entre a própria nobreza, o senhor feudal e outro. Entre nobres, e entre nobres e o povo, e o servo também, que pode ser do povo. Que o que acontece essa relação? Tem a investidura e a homenagem. Ou seja, eu lhe dou essa terra para você cuidar, essa minha terra, senhor feudal. Eu posso dar também, essa relação pode ser entre um nobre e outro. E eu invisto essa terra, essa propriedade para você, te dou proteção. Né? E o povo precisava, não é? Porque justamente a Idade Média ela surge disso. Esse período medieval e essa característica do feudalismo nesse período medieval tão forte,
O feudalismo, a formação do feudalismo vem a partir disso, não é? O fim da Idade Antiga. O que acontece? As invasões bárbaras e a queda, né, do Império Romano, de Constantinopla, com as invasões bárbaras, faz com que o povo saia dos centros urbanos das cidades. Então o povo acontece o que? O chamado êxodo urbano. A gente não conhece muito aqui no Brasil o êxodo rural, não é? Que começa as pessoas a saírem do campo para a cidade para buscar emprego, buscar melhores moradias, melhores condições de vida, saúde. Então aqui ocorreu do período da Idade Antiga para o período da Idade Média, ocorreu o contrário, ocorreu o êxodo urbano. A pessoa saiu, as pessoas passaram a sair das cidades para a zona rural, para plantar, para ter alimentação, moradia e mais tranquilidade em relação às guerras bárbaras que estavam acabando com as cidades. O que acontece? O feudalismo ele surge disso aí. Aí o rei tem essa relação aqui, tem esses grupos, a relação com os nobres. Por que é que o rei coloca o nobre? Porque o nobre é justamente isso, esse rico militar. E aí o rei, de alguma maneira, ele fica até nas mãos do nobre. O rei nunca se rebela contra o nobre aqui nesse processo por causa do poder militar que o nobre tinha. Então eles têm essa relação de poder. E o clero vem para controlar de maneira ideológica o pensamento desse povo. E também usufrui também, não é? Tem riqueza, tem propriedades, a igreja, não é? Aí eu já expliquei essa questão do feudalismo, que e o feudalismo ele é um sistema econômico, ele tanto econômico e também político desse período medieval. Ele tem o seu auge, como eu já falei antes, que vem do século V, né? Ele tem aquele momento do auge mesmo, né? Que é do 10 ao 11, que é o auge do feudalismo. Quando chega do 11 ao 14, que ele entra em declínio, já por um outro motivo, que agora eu posso entrar aqui para vocês, que é esse aqui. Começa as cruzadas, né? E aí as cruzadas é por quê? As cruzadas têm um motivo ideológico, né? Que é em relação à igreja, né? A igreja católica ela começa a perder espaço na Europa, né? E o que é que ela faz? Ela começa a perder esse espaço porque começam a surgir outros níveis de igrejas cristãs, a ortodoxa, e aí ela vai se fragmentando. E aí o que a igreja cristã fala? Agora nós vamos lutar para conquistar a nossa Terra Santa prometida. Vamos retomar ela, porque lá, agora Jerusalém, a nossa Terra Santa, está invadida pelos aqueles povos muçulmanos. Aí entra a questão de Maomé, desses povos dos islâmicos, do islamismo, que entra aqui nessa questão das cruzadas, né? Aí vem essa questão de Maomé, da luta entre desses povos do Oriente com o Ocidente, que nos dão um total de 8 cruzadas. Inclusive, só para dar um exemplo aqui rápido para vocês, existiu até uma cruzada de crianças. Muitas crianças foram mortas, né? Aí, para a igreja, o importante não importava você matar e morrer, era em nome de Deus, né? Você chegar lá e conquistar. A igreja botava isso realmente na mente das pessoas, que poderia fazer tudo isso. Inclusive, essa cruzada de crianças, muitas crianças foram mortas, ou seja, colocaram as crianças lá para lutar mesmo nas cruzadas. Muitas crianças foram assassinadas. Outra característica aqui, essas cruzadas eram contra quem? Contra os povos do islamismo, né? Que já, os muçulmanos que ocupavam já aquela região de Jerusalém. Então a igreja lutou. Mas não era só esse interesse religioso. As cruzadas tinham interesse religioso, mas muito mais. O interesse maior mesmo era o interesse comercial, porque no Oriente, nessa região do Oriente, tinha o quê? As riquezas, né? Então você tinha o interesse o quê?
econômico, né? É um interesse econômico do quê? De especiarias. Que dentro da história também nós vamos ver muito essa questão da questão das especiarias, que era o cravo, a canela, o gengibre, a noz moscada, né? Nós temos a seda. Todos esses produtos, eles valiam muito. O ouro, o marfim, prata, né? Essa questão do próprio açúcar, do sal. Então, tudo isso, todas essas especiarias que eles traziam, que eles iam buscar, era como algo valiosíssimo na Europa, né? E eles foram, inclusive essas especiarias como o cravo, a canela, a noz moscada, o gengibre, elas foram sendo aperfeiçoadas pelos europeus, né? Com o tempo elas foram sendo aperfeiçoadas dentro dos cardápios, não é, da Europa. Da conservação dos alimentos, então era muito como medicamentos também, usado como remédios. Então isso, as especiarias valiam muito, então o motivo era fortemente econômico. Foi aí que a burguesia enriqueceu com essas especiarias, né? Trazendo esses produtos. E através disso aqui também, das cruzadas, que tinha esse valor financeiro e tinha essa ideologia religiosa, mas muito mais valor financeiro, é que entra algo terrível que aconteceu na Europa. O quê? A peste negra, né? Acredita-se que esses animais, esses ratos contaminados com ratos que vinham com essas pulgas, que trouxe a peste negra para a Europa. Por que se proliferou tanto? Devido à falta de saneamento básico. A população muito inchada, o número da população e principalmente a falta do saneamento básico que fez a proliferação da peste negra. Ou seja, muitas pessoas morreram. 45 milhões de pessoas morreram. 45 milhões, imaginem. 45 milhões morreram. As pessoas se afastavam devido ao resultado dessas cruzadas, que não deixa de ser uma busca, uma ambição, tanto religiosa como principalmente econômica, né, dessas classes, né? E o povo dominado, ele seguia, né? Seguia o clero, obedecia aos nobres para ir em busca dos reis. Dentro disso aqui, com as cruzadas, a burguesia, com as cruzadas e a própria peste negra, né, que teve, a burguesia continuou enriquecendo, né? Apagar aqui. Essa classe que não pertencia a nenhum grupo, não pertencia ao povo, não pertencia à nobreza, nem ao rei, nem ao clero. Essa classe, ela foi enriquecendo muito com essas cruzadas. E mesmo com a peste negra, que matou 45 milhões de pessoas, a burguesia continua enriquecendo. E agora, essa burguesia enriquecendo e esse nobre entrando em declínio, desgastado com as cruzadas, né? Porque os nobres também na busca, na missão das cruzadas, acontece o quê? Desse rei agora não, agora você tá de lado aqui, ó. Agora eu vou me aliar a esse aqui, ó. A essa classe aqui, porque ela tá enriquecendo e tá me mantendo. E a burguesia financiou exércitos para proteger o rei, né? E isso o nobre agora não é mais importante, então ele se alia à burguesia, né? As feiras, é até interessante, as feiras surgem daí, que a gente fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, é justamente dessa classe aqui, que eram montadas feiras, né? E aí as feiras eram proibidas pela igreja, então quando fechava-se, as feiras tinham que ser fechadas imediatamente quando a igreja chegava, né, quando eles chegavam para impedir que as feiras estivessem abertas. Então eles começaram a marcar os dias das feiras, né? A segunda-feira, né? A terça-feira, e foi marcando. Então as feiras, as ideias de feiras que a gente fala durante a semana, surge a partir justamente desses comerciantes desse período medieval. Então, até aí teve a questão, como eu falei para vocês, né? Aqui é a caixa
caixa do tempo, espaço e memória, que eu deixei só com uma dinâmica desse trabalho. As especiarias, né? A questão da peste negra, né? O que a peste negra causava nas pessoas? Febre, bolhas no corpo, né? Eram bolhas grandes, e o nome peste negra porque as bolhas eram bolhas grandes e eram negras. Aí recebeu esse nome. Dor na virilha, né? E tinha pessoas que, quando evoluía por quadro de pneumonia, essas pessoas morriam muito rápido, e inclusive através da tosse, quando elas evoluíam por quadro da pneumonia, através da tosse, elas contaminavam rapidamente outras pessoas, por isso que acabou morrendo muita gente de maneira rápida, e inclusive familiares tiveram que se separar mesmo. Famílias tiveram que se separar uma das outras, e porque não podia ficar perto das pessoas contaminadas. Hoje, inclusive, infelizmente, nós estamos vivendo um pouco, né, essa realidade desde 2020 para cá, aqui no Brasil. Então, temos aqui, eu comentei do senhor feudal, a queda, e tem o declínio, esse desgaste todo das guerras, das cruzadas do senhor feudal, que faz que esse feudalismo entre em declínio, porque essa classe agora, a burguesia, ela está em ascensão agora. Agora é ela que, através do lucro com as cruzadas, ela que se fortalece e se alia ao rei. Aí nós vamos já ver uma outra idade, né, que é a moderna. A nossa aqui já está se encerrando. Palavras importantes aqui dentro dessa nossa caixinha de memória. Maomé é uma palavra importante nesse período, porque ele nasce em 570 depois de Cristo, e em 610, no século 7, com 40 anos, ele começa a peregrinação dele, que é a que ele recebe. Ele fala que ele recebe uma visita do anjo Gabriel, uma visão do anjo Gabriel, e aí revela a ele de como libertar o povo que vive lá, os beduínos, né, que são aqueles povos árabes que vivem no deserto, de libertar aquele povo do sofrimento, né? O anjo Gabriel, ele recebe essa visão que ele foi escolhido como um profeta para libertar aquele povo do sofrimento. Ele começa a peregrinação dele. Os comerciantes se chateiam, ficam contra Maomé, e Maomé tem que fugir, né? Ele acaba tendo que fugir de Meca para Medina. E aí começa a peregrinação dele, que é a divulgação do islamismo. Tanto que depois que ele morre, ainda no século VII, ele não deixa descendentes. Tem uma divisão entre xiitas e sunitas em relação a quem vai ficar agora no lugar de Maomé. O tio dele que acaba que assume, na verdade não é o tio, é o sogro de Maomé, que assume um lado, e tem um outro grupo que é o menor, que são os xiitas, que eles, um lado que é os xiitas, acredita que só um descendente de Maomé que pode liderar. E o outro lado, né, que é os sunitas, os sunitas acreditam que qualquer um pode se tornar um líder lá no lugar de Maomé. Então fica essa briga entre sunitas e xiitas. Essa guerra existe até hoje lá no Oriente Médio, em relação com esses grupos extremistas, que são os grupos extremistas do islamismo, né? Então tem a importância de Maomé. Aí entra essa luta também nas cruzadas, tem essa luta entre os muçulmanos e a igreja cristã, porque o clero, ele chama o povo e diz assim: não, agora a nossa igreja, nós temos que nos unir, precisamos nos unirmos para combater outros povos, os muçulmanos, que estão lá dominando a Terra Santa, que é Jerusalém, que pertence à igreja cristã, né? Isso devido, como eu já expliquei, à fragmentação da própria igreja católica. Peste negra também eu falei aqui, outra palavrinha aqui dessa caixa de memória, né? Vamos lembrar a peste negra, que eu falei o que causava, que eram as pulgas que tinham no pelo dos ratos, que habitavam os pelos dos ratos, e aí as pessoas eram contaminadas. Outra aqui, as feiras, como surgiram dessa classe dos burgos, né, das vilas,
onde veio essa classe aqui, que era a burguesia. Aqui, sociedade feudal, suzerano e vassalo, tinha homenagem e investidura. Não é? O vassalo era aquele que ficava submisso ao suzerano. Não é? Ele é chamada de relação de suzerania e vassalagem. Ou seja, eu dependo, eu entrego a minha vida a você para ter a proteção, e com isso você vai ter a minha confiança. Eu vou cuidar das suas terras, e ao mesmo tempo o suzerano ia e fazia a investidura, que era das terras, da proteção, e o outro entregava a vida a ele, que era o vassalo, e também a fidelidade, tinha a fidelidade a esse suzerano, por ele lhe dar a proteção, né, e a moradia, e aquela terra. Então, essa relação. Inclusive, eu tinha um professor da área de história que ele falou assim, seria como ser um homem de outro homem, né? Proteção um ao outro. As universidades, como quem fala vamos desconstruir um pouco essa questão da Idade Média ter sido uma estagnação, um período estagnado dentro da história. Não foi bem assim. Dentro da Idade Média, nós temos vários acontecimentos importantes. O surgimento das universidades foi algo importante, né? De cursos dos intelectuais, cursos importantes, né? Dentro do período medieval. Então, vamos buscar estudar isso também antes de falar que é um período que estagnaram dentro da história. Não foi bem assim. No período medieval também temos a importância dos mosteiros. Os monges que viviam lá nos mosteiros, eles produziram muitas coisas importantes. Né? Nós temos a questão do champanhe, que eles falam, as plantações, inclusive tudo que eles plantavam dentro desse mosteiro, as descobertas, eles ajudavam as comunidades nos mosteiros, vem do período medieval. As vilas, como eu falei também, que era dividida em vilas, então outra palavra aqui, que estava aqui na nossa caixinha do tempo. O povo, que era submisso, não tinha direitos, só tinha deveres a cumprir. Princípios, a questão do islamismo, rezar virado para Meca, né? Nós temos os princípios aqui que é importante destacar aqui do islamismo. Declarar-se fiel a Alá e Maomé, seu profeta, orar 5 vezes ao dia usando trechos do Corão e voltado para Meca, né? Então, Corão ou Alcorão, viu, gente? É o livro sagrado do islamismo. Fazer uma vez na vida uma peregrinação a Meca durante todo o Ramadã. O que é o Ramadã? 9º mês do calendário islâmico. Fazer jejum desde o amanhecer até o pôr do sol. E dar esmolas. Então, esses são os princípios do islamismo. Então, é importante aqui destacar, né? Período, vamos pegar a nossa caixinha aqui. Período, alta e baixa Idade Média. Falei aqui também. A alta, ela está compreendida do século V ao X. E a baixa, que é aquele auge do feudalismo, né? E nós temos a baixa Idade Média, que seria o declínio da Idade Média, que vem do século XI ao século XIV. Que é o que ocorre do século XI, ao século XV. O que traz esse declínio? As cruzadas, né? E aí entra o quê? Principalmente a peste negra, e aí arrasa com esse período medieval. Aí começa a ser agora o contrário, o êxodo rural. As pessoas começam a sair lá das propriedades rurais, vai o fim do feudalismo, e aí começa a entrar agora o mercantilismo, que vocês vão ver já na Idade Moderna. Outra questão, islamismo, o que significa aqui na nossa caixa? Islamismo é o quê? Submissão a Deus, é isso que significa islamismo, tá? Nobreza, nobre, falei um pouco já, né, dessa classe, né? A nobreza, que são o quê? Os nobres que são o quê? Não são simples nobres, são nobres militares que ocupam essa classe. Por isso que o rei sempre acaba nas mãos dele. Só depois, quando a burguesia começa a crescer e aí a nobreza começa a cair, né? A burguesia começa o seu auge. E aí começa a financiar o rei, as vontades do rei, começa a ter
financiar um exército para o rei e tal, e eles começam a se livrar da nobreza que já está em queda, né? Porque o senhor feudal já está desgastado das cruzadas. Especiarias, outra palavrinha aqui, falei também, cravo, canela, tudo hoje que a gente já conhece, inclusive no nosso cardápio. Igreja cristã era o quê? A senhora do mundo no período medieval. A igreja cristã era a senhora do mundo medieval. Ela que controlava as atitudes, os pensamentos das pessoas. Então ela tinha todo aquele controle ideológico dos comportamentos, das vestimentas e tudo era muito controlado pela igreja. Feudalismo, outra pastinha aqui, ó, sistema político e econômico fortemente caracterizado nesse período medieval. E vocês, alunos, sempre façam essa caixinha do tempo, tudo para vocês até estudarem, é muito bom. Feudo, a última palavra aqui, feudo, apareceu por último no sorteio. Propriedade rural. Então, nunca deve esquecer, quando nós falamos da nossa idade média, ela tá tudo voltando aqui para dentro da caixinha. Então, quando falamos da nossa idade média, nunca nos esquecermos do feudo, da importância do feudo. Por isso, desde já agradeço a todos, né? Espero que gostem da aula. Teríamos mais coisas para discutirmos, mas foi muito enriquecedor estar com vocês aqui, tá? Vou colocar aqui, muito obrigado. Muito obrigada. Ok? Tenham um bom dia.